Pessoal, eu tô passando aqui de R$100 mil em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Você deve estar se perguntando de onde que saiu todo esse dinheiro, certo? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas pra mim praticamente todos os dias no piloto automático. E você precisa configurar somente uma vez e depois ele faz tudo sozinho. Você quer saber mais sobre isso? Clica no link aqui embaixo e vem comigo. Viabilização de um acordo com o lateral. Ontem, o jogador deu entrevista ao programa Seleção Sport TV. Questão financeira. Não é verdade. Eu flexibilizei de todas as formas. Não é o valor, é muito menos do que eu ganhei na minha primeira passagem aqui pelo Flamengo, que não faz tanto tempo assim, faz um ano. Então, assim, eu esperei o Flamengo fazer uma proposta, né, que claramente eu ia aceitar. Peça importante do time campeão brasileiro e da Libertadores em 2019, o lateral se disse vítima de uma briga política entre dirigentes do Flamengo. O treinador queria. O departamento de futebol todo queria. Os torcedores, que são os mais importantes, me queriam. A parte financeira eu já deixei claro e vou frisar mais uma vez. Não era o problema. Claro que eu fui vítima de uma guerra política porque eu não tenho culpa disso. O jogador disse que o departamento de futebol queria a contratação dele. Outros diretores, não. Eu estou sendo vetado por pessoas que trabalham na parte da financeira, na parte da comunicação, na parte... Se eu estivesse sendo vetado pelo torcedor do Flamengo, pelo treinador, essas pessoas sim eu ia respeitar e falar, não, beleza, eu não tenho que voltar mais. Me usaram nessa situação para vencer uma guerra deles dentro do clube e eu acabei pagando essa conta aí. Rafinha deixou o Flamengo em agosto do ano passado para jogar no Olympiacos. Em fevereiro, rompeu o contrato com o clube grego. E eu recebi uma proposta para ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava no Flamengo. Então eu tenho que ser realista, né? Se eu tenho mais 4 anos de futebol, era uma possibilidade, era uma oportunidade única. E claro, eu pensei na minha carreira, pensei na minha família. Vamos ser sinceros, qualquer jogador que tivesse da minha posição iria também fazer isso. Sem o acerto, Rafinha vai esperar por propostas de outros clubes. Enquanto isso, o Flamengo vai se preparando para a partida de amanhã contra o Botafogo pelo Campeonato Estadual. O time que vem jogando o torneio ainda treinou sob o comando do técnico da equipe sub-20, Maurício Souza. A tendência é que ele continue à frente da equipe no Clássico, já que Rogério Ceni ainda trabalha com a maior parte do elenco principal na pré-temporada para as principais competições do ano. Sereto, o BAP, que é o Luiz Eduardo Batista, vice de Relações Externas do Flamengo, garante que o Rafinha não foi para o Flamengo por questões financeiras. Aí o Rafinha vem a público e diz que existe uma luta política, departamento de futebol versus uma turma. Nessa turma está o presidente do Flamengo e está também o BAP. Então, questão financeira ou questão política? Provavelmente as duas alternativas são verdadeiras. É o que o Lofredo disse outro dia sobre a questão, fazendo a comparação com o relacionamento. E é verdade, a música da Marília Mendonça, né? Então você pega o relacionamento, o teu namorado ou tua namorada, o teu marido ou tua esposa, acabam o relacionamento e vão embora, né? Por vontade própria, né? E depois querem voltar por algum motivo, não deu certo outro relacionamento, ou relacionamento extraconjugal, e eles querem retornar. E aí você vai aceitar na boa, não é assim que as coisas funcionam na vida real. E não é assim que as coisas funcionam também num clube de futebol. Aí eu lhe pergunto, o Flamengo precisa do Rafinha? O Flamengo tem um lateral direito que é o Isla. O Flamengo tem outro lateral direito que é o lateral do futuro do Flamengo, que é o Mateuzinho. O Flamengo precisa trazer o Rafinha nesse momento para inchar a folha de pagamento por menos que o Rafinha aceite a receber, porque a questão financeira não é o problema. Vai jogar de graça o Rafinha no Flamengo? É isso? Quanto vai receber? Quanto é essa questão financeira? Então, acho que são algumas questões aí que a gente não pode dizer só, foi questão financeira, foi questão política. Eu acho que foram as duas coisas e mais alguma coisa em cima disso, né? Foi todo esse contexto, você não pode tirar esse contexto. O Rafinha quis sair do Flamengo. Essa é a questão. Mas também explica por que quis sair porque recebeu uma proposta pelo triplo do dinheiro, né? Sim. E agora ele quer voltar. Eu acho que ele busca essa entrevista querendo dar uma satisfação para a torcida do Flamengo também, enfim. E ele disse ali, um dos problemas é que eu era uma liderança ali dentro, eu era uma força ali dentro. Isso incomodava alguns dirigentes do clube, Lofredo. Ok, pode ser. Assim, é claro que tudo tem uma questão política, econômica. A gente está vendo, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas muitas vezes não tomam as decisões que têm que tomar por questões políticas e econômicas e não que elas não sejam relevantes. Elas são sim. E nesse caso do Rafinha é algo semelhante. Ele largou o Flamengo para ganhar 3 vezes mais, foi uma escolha dele, só que isso durou só 6 meses. Então, se ele ficasse 1 ano e pouco no Flamengo a mais,
ele pegaria um pouquinho mais de dinheiro, o mesmo dinheiro, basicamente. Enfim, foi uma decisão do Rafinha e isso causou um impacto em quem toma decisões no Flamengo, ainda que não seja o departamento de futebol. Uma empresa, ela é gerenciada por diversos departamentos e muitos deles têm alguma influência na decisão final. Não é só o departamento de futebol falar, não, nós gostamos dele e nós queremos. Tem que o financeiro falar, nós podemos nesse momento, apesar de vocês já terem contratado um outro para o lugar dele. Então são vários aspectos que o Rafinha tem que entender que nesse momento talvez não seja, não seja possível, ainda que o torcedor queira, que o técnico queira. Eu acho que ele é melhor tanto do que o Isla, do que o Mateuzinho, mas neste momento já tem os dois no elenco. E ele saiu do Flamengo quando o Flamengo queria a continuidade dele. Então, infelizmente, a volta não deu certo. O Rafinha agora tem que tocar a vida dele, tem que ir lá ver outras propostas que interessem para ele, esportivamente e financeiramente, porque no primeiro momento ele só pensou no financeiramente. A escolha esportiva foi péssima. E nós chegamos aqui a falar no programa, né, que o Rafinha estaria mais próximo do Grêmio que do Flamengo, mas aí o presidente do Grêmio deu uma entrevista ontem. A gente sabe que o Rafinha era de interesse do Renato Portaluppi, do técnico, mas aí o Romildo falou, quando há uma voz presidencial, há uma voz presidencial. E a voz presidencial diz o seguinte. O Grêmio, como eu te disse, o Grêmio precisa renovar o time, o Grêmio precisa buscar jogadores mais novos. E o Grêmio tem no Wanderson uma expectativa enorme. Temos um jogador também experiente que está na posição, que é o Vitor Ferraz. Então, na verdade, a gente consegue estabelecer um bom equilíbrio nessa posição. Eu não teria necessidade de mais um jogador, não. Mas existiu alguma consulta pelo Rafinha? Parte não, nunca admiti o negócio. Não, pode surgir dali, daqui, mas de minha parte não. Eu sinceramente não vejo uma perspectiva de uma contratação de jogador, até porque neste momento, por conta do que estamos vivendo, por conta do projeto do clube, trazer um jogador que é um jogador vencedor, não resta a menor dúvida, que é um grande jogador, mas dentro do projeto do clube com 35 anos não se enquadra mais. Não seria mesmo interessante ao Grêmio, Cereto? Eu acho que do ponto de vista financeiro e por tudo que explicou o presidente, não seria interessante. E é por isso que o Grêmio está na condição de tantos e tantos anos aí, tá disputando o Campeonato Libertadores, Campeonato Brasileiro, na parte de cima, porque o Grêmio tem os pés no chão, o Grêmio não está dando passos maior do que a perna. Né? Para que você vai contratar? Do ponto de vista técnico, é claro que se encaixaria, o próprio Renato indicou a contratação. Agora, tendo em vista que não dá para jogar dinheiro fora nesse momento de pandemia, que o Grêmio está passando por uma tentativa de reformulação em seu elenco e que tem um garoto que o Grêmio está apostando muito, o Wanderson, para você dar espaço para o garoto, não tem sentido você contratar um jogador experiente. Eu tô achando que o Rafinha pode pintar em Atlético Mineiro, de repente Palmeiras, são times que têm mais dinheiro e que teriam condições de contratar o Rafinha nesse momento. Mas o próprio Atlético acho que também já descartou o Rafinha, não foi isso? E a resposta do Grêmio, Lisandra, ela é bem semelhante à do Flamengo. Muito semelhante. É só você fazer ali um paralelo, você vai conseguir perceber que tem uma semelhança. É um jogador... Ninguém discute que ele é melhor do que os que eu tenho aqui. Ele é melhor do que... Pessoal, eu tô passando aqui de 100 mil reais em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Você deve estar se perguntando de onde que saiu todo esse dinheiro, certo? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas pra mim praticamente todos os dias no piloto automático. E você precisa configurar somente uma vez e depois ele faz tudo sozinho. Você quer saber mais sobre isso? Clica no link aqui embaixo e vem comigo.